você for analisar sua infância, você em algum momento desenhou, pintou, até brincou com massinha. Das coisas mais simples, como desenhar um cachorrinho, a tentar fazer uma escultura, brincar com um pedaço de barro, qualquer coisa. Até pintar o seu rosto com o batom da sua mãe. Mas em algum momento você parou de fazer arte. Você parou de desenhar, parou de pintar, parou de tentar brincar com massinha porque eu não sou tão bom assim. E eu acho que é aqui que a gente entra num ponto muito intrigante do desenvolvimento humano. Quando que uma criança para de fazer arte? Ou melhor dizendo, quando que a sociedade diz pra criança que, olha, você fez isso até aqui, mas daqui pra frente, você não vai precisar disso. Pra que a gente faz arte? Eu tenho alguns alunos, né, professor de artes, desenho especificamente. Não sou muito bom com escultura, tô aprendendo. É muito engraçado, porque a maioria das crianças desenha. Se você for em qualquer escola de prezinho, todas as crianças desenham, pelo menos um pouco. Às vezes alguns desenham de forma limitada, gostam de desenhar só um tema específico, como dinossauros, ou bonecas, ou animais, ou só pessoas. Mas, no geral, todas as crianças desenham. E isso me traz uma questão interessante de que a arte, especialmente a imagem ilustrativa, o desenho, ou a escultura, a representação ilustrativa de uma coisa no mundo real, uma coisa do mundo real em outro material, ela é presente na humanidade desde sempre. Por onde que a arte surgiu? Se a gente for parar pra pensar, a arte é uma atividade presente na humanidade desde os primórdios. Então, a gente tem a arte rupestre, que foi evoluindo, tem todas as escolas, todos os períodos, as vanguardas, beleza. Mas em algum momento na sua vida todo mundo fez arte. Por mais que seja um rabisco ou qualquer coisa assim, desenho, todo mundo já gostou de pintar. E no geral, todas as atividades escolares para faixas etárias pequenas envolvem trabalho criativo. Porque assim que a humanidade ela sai desse ponto de conhecimento limitado de um bebê que não entende o mundo e não sabe se relacionar com o mundo, para uma pessoa que é integrada no mundo, que faz parte, faz essa conexão, que ela interage. A criatividade é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, só que a gente está perdendo ela. Enquanto um artista, eu acho que a arte é indispensável. Mas eu preciso te convencer disso primeiro. Não adianta só eu vir aqui e falar, eu faço arte, é indispensável. Não é assim. Eu gosto de pensar na arte como uma linguagem. Você já tentou estudar inglês, espanhol, italiano, francês, russo? Deixa eu pensar em outro idioma aqui bem maneiro. Irlandês? Pronto. Se você já tentou aprender um idioma, você sabe que você não vai fazer 2 aulas ou fazer um cursinho por um mês e você vai sair fluente. Se você já tentou aprender matemática, você sabe que você passou pelo menos 12 anos da sua vida, se você concluiu o ensino médio, estudando matemática. Agora eu te pergunto, se você concluiu o ensino médio, você sabe matemática? Provavelmente não. Considerando o primeiro ponto de que o ensino ele é falido, ele é disfuncional e ele não funciona. Eita, pleonasmo. Mas você entendeu. Mas além desse ponto de que o sistema por si só é disfuncional, que ele não é feito para você atingir o grau mediano, razoável, você já sai naturalmente lá não sabendo. E você passou 12 anos estudando. Porém, a questão da arte ela é um pouquinho mais obscura. E aqui a gente entra na estética. Estética nada mais é do que um ramo da filosofia que estuda a percepção sobre a realidade. Então, é a forma como nós nos relacionamos, gostamos ou desgostamos de alguma coisa baseado em suas características físicas, textura, som, cor e nossa percepção visual, de todos os nossos sentidos daquele objeto, daquela coisa, como ela se relaciona com o nosso íntimo. E se a gente vai gostar ou não gostar, se aquilo vai nos atrair ou nos afastar. Estética é uma percepção. E aí a gente entra num ponto. Percepção é individual ou coletiva? Me responde a série. Não me responde que eu vou te responder. Nenhum nem outro, os dois ao mesmo tempo. A percepção dentro da estética, ela pode ser tanto de uma sociedade como um todo, como a sociedade enxerga a arte, e individual. A estética tá praticamente alinhada com a beleza, certo? E sim, eu estou te explicando como se você fosse uma criança de 5 anos. Então, se você é mestrado em filosofia e sabe não sei o que, sei lá das quantas, me perdoe pela minha explicação chula. Eu sei que ela está um pouco chula, mas aqui estamos buscando o entendimento. Imagina a beleza. Mas o que é belo pra mim é belo pro outro.
Depende. E a estética, como ela parte desse ponto de percepção, muitas vezes individual, do que eu percebo aquilo, indivíduo e objeto, a criança, ela chega em um momento, assim, um momento lindo da vida dela, que ela cria senso de estética. Você talvez não lembre disso, mas sabe, assim, imagina, o desenho desde os 3 anos de idade. Aí você desenha, tá com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí quando você chega nos seus 6 anos, e você tá naquela salinha do prézinho, aquele bocado de criança brigando, jogando cadeira, e aí você tá do lado do seu coleguinha, o Joãozinho, o Fulaninho, a Mariazinha, não sei o que lá, o Enzo, e aí vocês dois estão desenhando, vocês 4 não, vocês 2 estão desenhando, e aí o seu querido, ele faz um desenho melhor que o seu. E aí você olha pro desenho, e você pensa, nossa, mas é porque eu desenho mal, né? Meu desenho é feio. Ó, palavra-chave, guarda. Meu desenho é feio. E aí você não quer mais desenhar. E aí você começa a observar ao redor que tem pessoas que desenham melhor que você, que elas atingem um resultado estético mais bonito que o seu, que o seu desenho é meio torto, que ele é meio estranho, que você não tá na média. Você tá abaixo da média às vezes. Às vezes você tá na média até, mas tem sempre alguém um pouquinho melhor. E você vai perdendo um pouco o interesse. Pra que eu vou desenhar? Pra que eu vou fazer arte? Pra que eu vou brincar com massinha, com barro, com argila? Pra que eu vou tentar tocar violão? Se quando eu faço fica ruim. Se mesmo eu tentando continuamente, eu não conheço os caminhos para conseguir chegar no resultado satisfatório. E aí chega o dia que você para. A escola fica chata, você não gosta mais de estudar, os professores são porra e os alunos são um saco, ninguém se aguenta mais, você termina o ensino médio, e aí você encontra aquele seu caderno todo babado e cheio de biscoito mastigado, cheio de desenho. E você pensa, cara, por que eu parei? Só porque eu achava feio? E afinal de contas, o feio existe na arte? Ai, mas é porque pra mim existe, mas pra mim não existe. Tá, eu vou falar a minha opinião agora, tá me ouvindo? Como professor de arte, o que eu gosto, minha linha de raciocínio pessoal, é que não existe feio na arte, tá? Assim, ah, mas isso é feio. Isso é... Não, peraí. Existe técnica e falta de técnica. Ah, e o que é técnica? Meu Deus do céu, não... Calma. A bênção do meu editor corrompeu o vídeo, então vamos só de áudio agora. Mas já volta, viu? Tá bom? Se acalma. Se você tá assistindo esse segundo plano, pelo menos não perdeu muita coisa, só um pouquinho da minha cara. Técnica é a forma como o artista ele manipula o seu material, ele transforma a matéria em obra de arte. Então é literalmente o processo de fazer arte, só que com algumas regras, algumas coisas pontuais, né? Por exemplo, se a gente for pensar em uma pintura a óleo, a técnica vai ser baseada no material. Então você não pode pintar com tinta a óleo da mesma forma que você pinta com tinta acrílica ou com qualquer outro tipo de tinta. Existem regras para você atingir um bom resultado. Também é exatamente por isso que às vezes você olha para algum artista e você, inexperiente na arte, pode pensar, nossa, esse quadro está mal feito. Mas existe uma história, existe uma técnica específica por trás que às vezes levou décadas para ser desenvolvida. Então não está mal feito, não está incorreto. Apenas foi usado um método diferente para se chegar num resultado que muitas vezes não é feito para de fato agradar esteticamente. Ou seja, quando você se baseia em técnica e não estética, você está se baseando em estudo ao invés de percepção. Pausa pro café. Pois é, a pessoa leva 20 dias úteis pra postar um vídeo. Bem, retornando ao assunto. Quando eu falo sobre a questão da estética, o exemplo assim que vem na cabeça primeiro, tá? Eu não vou conseguir pronunciar o nome porque é um nome ucraniano. Mas tem uma artista que eu acompanho no TikTok, no Instagram e em várias redes sociais, que ela é, assim, o suco do que eu gosto de chamar de arte contemporânea boa. Nossa, aqui, olha, as artes delas são uma delicinha. O nome dela é ucraniano, é Noyadan. Eu vou colocar aqui imagens, enfim, vou mostrar pra vocês. Olha essa imagem, olha esses desenhos que eu estou colocando na tela. Todos os créditos pra ela. Primeira vista você pode olhar e dizer, nossa, que feio. As características dela que ela coloca na arte são características que a gente normalmente considera feias. Narizes grandes, rostos deformados, não tá nem um pouco condizente com o padrão de beleza. São pessoas que aparentam ser muito mais velhas, são pessoas que parecem que têm tons de pele muito diferentes, tem textura na pele, tem pesos, né, composições corporais, não são todos magros,
ou muito musculosos, ou muito atraentes. A arte dela não é feita para ser necessariamente bonita ou estética, mas a estética dela tá justamente presente nessa percepção que a gente tem, de quando a gente olha, a gente sabe que foi essa artista que fez. Porque toda vez que eu paro pra olhar a arte dela, eu acho lindo, porque eu sempre sei que foi ela que fez. É assim, é inegável. É o estilo dela, ela tem uma coisa que é o estilo. E é uma coisa que a gente perde quando a gente começa a desenhar e sente que não tá bom o suficiente. Porque muitas vezes, pra maior parte da população, a arte, às vezes, ela só é boa se ela for realista. E por que Michelangelo era bom? Por que Da Vinci era bom? Porque ele fazia desenhos muito realistas. E claro, ele estudou pra caramba pra chegar naquele nível. Ele fez estudos anatômicos espetaculares. Mas não é só por isso. Até porque o próprio realismo na arte, eu gosto de falar isso, o realismo, a gente pensa, faço desenho realista, você só copia. Não. Tem uma coisa que até meu pai conta, de que antigamente, quando já existia foto, mas era um pouco inacessível, e até hoje em dia, em algumas expedições, escavações, ao invés de levarem fotógrafos, levam artistas. E você me pergunta por que a foto, sabe, olha as câmeras que a gente tem hoje em dia, a minha não é das melhores. A minha é triste. Mas a gente tem câmeras espetaculares. Pra que você vai chamar um cara pra desenhar, ou uma mulher pra desenhar, ao invés de um cinematográfico? Porque a arte tem esse poder de você dar detalhes que não existem e omitir coisas que são desnecessárias. A câmera, ela tira tudo. Às vezes até demais. Ela estoura luz, ela exagera pontos que não precisam ser exagerados. Os detalhes dela, às vezes ela pega a imagem muito por completo. Até uma coisa que eu não gosto da câmera do iPhone. Não tem um iPhone, tá? Meu celular é um Motorola quebrado. Mas a câmera do iPhone, ela tem esse padrão de focar em tudo. Então tudo tá focado ao mesmo tempo. É terrível. Não tem foco porque tudo está no foco. Só que o artista, ele tem a visão. Então ele sabe o que é importante, o que não é tão importante, o que pode ser melhorado. E isso é lindo. Vários desenhos, sabe aqueles desenhos científicos? São feitos com aquarela, são desenhados, porque a precisão é muito melhor. E aí você percebe a própria importância da arte, do olhar do artista, do estilo, da percepção individual, e não dessa percepção geral de que só isso é bonito e só isso é feio, e que você tem que fazer isso. Não, você não tem. Então, o meu propósito aqui é o seguinte, ó, se liga no propósito, se liga. O meu propósito, pausa pro café de novo, é provar que você consegue desenhar. Mas antes de eu chegar e dizer você consegue desenhar, eu tenho que te pedir encarecidamente, meu querido aluno, pare de se basear somente na estética. A arte não é só estética. Se você for parar para estudar desenho, existem uns 7 fundamentos, né? Linha, forma, anatomia, perspectiva, composição, cor, luz e sombra, enfim. Lindo. A estética tá dentro? Não tá. Pelo menos não nos fundamentos. Ela é uma parte que é estudada, até em outras áreas, na filosofia principalmente, mas a estética você não tem que usar ela como base. Então, eu não posso considerar uma arte boa se eu achei bonita, ou se tal pessoa achou bonita. Não é por aí, é pela técnica. Por que Da Vinci é o cara? Não é porque ele fazia arte bonita, é porque ele tinha uma técnica espetacular. Ele dava uma impressão de realidade estupenda, ele fazia uma mistura de tinta assim linda. Isso é técnica. Você chegar naquelas tonalidades, chegar naquela composição, chegar naquela estrutura de pintura, naquelas ideias, naquela percepção de beleza, porque na época, né, dele, a beleza era muito importante para a arte. Essa beleza perfeita, essa harmonia e tudo mais era muito importante. Ele fazia isso porque ele estudou, porque ele tinha técnica. E eu não digo estudar no sentido, você só é bom em arte se você fizer faculdade. Não, peraí, tá com calma. Eu não fiz faculdade, tá? Ainda não. Pretendo fazer faculdade de Belas Artes, provavelmente fora do Brasil. Tô considerando a possibilidade de dar uma ida em Portugal ou Itália, mas eu tenho que aprender italiano primeiro. Só no inglês a pessoa não se garante muito, não. Mas, voltando ao assunto. Você não precisa fazer uma faculdade ou fazer um curso técnico ou fazer qualquer tipo de curso para você aprender desenho. Os caminhos existem, tá? Os caminhos existem para qualquer área da sua vida. Consequentemente, se você estudar de uma forma boa, você
vai chegar mais rápido. E é pra isso que serve um professor. Pra isso que tem uma pessoa que já alcançou os caminhos e que ela vai dizer: olha, meu pequeno pupilo, eu sei fazer você chegar lá mais rápido do que eu cheguei. E eu tô me propondo a isso aqui. Então, primeira lição, tá? Dever de casa você vai anotar na sua testa e você vai ler todo dia no espelho. Pare de se apegar à estética. Pare, quando você for fazer um desenho, não considere se o desenho tá bom ou ruim com a régua de eu achei bonito ou achei feio. Se propõe a fazer coisas feias, porque tem muitos artistas que têm dificuldade de fazer coisas feias. Eles aprendem um modelo de rosto, um modelo de corpo, que é o bonito, que é o corpo magro. Eles só desenham pessoas brancas, eles só desenham pessoas padronizadas. Ou então escultores, né, que só esculpem o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de pessoa, porque é fácil, vira um modelo. Ah, eu sei fazer isso. E o cérebro se vicia nisso, tá? Isso é uma coisa até que eu trabalho bastante. Eu tento desenhar coisas diferentes que eu não tô acostumado, porque a pessoa acaba se entrando nessa zona de conforto de que, eu consigo desenhar isso, eu mostro para as pessoas, todo mundo diz: nossa, que lindo, parabéns, você desenha muito. E eu desenho só isso, porque me dá satisfação, me dá dopamina. Mas não é por aí que você consegue chegar em um bom resultado, em um resultado acima da média. Muita gente consegue desenhar coisas bonitinhas com um pouco de prática, alguns meses de prática. Mas se você quer sair do nível de só coisas bonitinhas para coisas estupendas, meu amigo, aí não é por aí, tá bom? Aí você tem que ver a técnica. Bem, é isso que eu queria te falar hoje, e é por isso que é esteticamente pra você. Os seus olhinhos, a sua percepção, ela mente pra você, tá bom? Quando você olha pra uma coisa e diz: eu não vou... Sabe que... Pronto, eu peguei o exemplo, ó. Se liga no suco da inteligência. Sabe quando você olha pra aquele mamão, que ele tá feio, ele tá fungado, sabe? Ele tá com aquele mofinho, aquela coisinha, aquela coisa... Ele tá meio escuro, meio mole, meio podre. Ele tá feio. Você olha e diz: nossa, que fruta horrorosa. Vai apodrecer na minha mão. E aí você abre ele está perfeitamente inteiro por dentro. Tá bom que se ele tiver mofado, você não coma mofo, tá? A parte do mofado e fungado você esquece. Mas a parte do feio você pode deixar. Enfim. E ele tá lindo, ele tá gostoso, saboroso, docinho, assim. Uau! Tá vendo? Que às vezes só a parte estética ela não importa. E é por isso que tá tudo bem seu namorado, sua namorada ser feio ou feia. Porque o que importa é o interior. Esse papo tá muito estranho, né? Desculpa. A gente era pra estar falando de arte, a gente tá falando de namorinho. Perdão. Inclusive, eu sou casada, tá? Ó. Olha eu me gabando. Bem, próximos vídeos, creio eu, serão voltados para arte e para técnicas. Eu quero fazer um curso de desenho gratuito. Quero me propor a isso. Mas eu preciso organizar, porque sou professor de arte, esse professor não tem descanso, né? Não tem descanso, eu tenho que montar plano de aula, eu tenho que montar curso, eu tenho que montar um bocado de coisas para a próxima semana. Essa semana, né? Hoje é segunda. E eu não montei ainda, então... Meu mês tá uma loucura, tá? Gente, final do ano tá chegando. Aí fica, vamos fazer colônia de férias, não sei o que, colônia de férias, meu Deus. Enfim, tá tão maravilha. A vida é linda, gente, vivam, a vida é linda, tá? Não vou falar coisas negativas aqui não, porque não é a proposta. A gente vai reclamar só quando eu deixar. Eu não tô deixando agora, então não reclamem. É isso. As melhores frutas são as frutas que parecem estar podres. Não sou não. Às vezes ela só tá podre mesmo, tá? Ignora o que eu falei. Isso não é verdade, eu tô mentindo. Mas, o que eu não estou mentindo é que... Estuda técnica, cara. Sabe? Estuda o fundamento. E não se baseia só no que é bonitinho. O bonitinho mente, tá? O bonitinho, ó. Sabe aí. Os piores são os bonitinhos. Os piores são os bonitinhos, tá? Fica com os feios. Os feios, os nerds, os desengonçados. Esses prestam. Não tô falando por experiência própria. Até porque meu namorado é lindo. Tá bom? Parou. Mas é isso. Mais uma aula de 20 minutos com o seu professor que você não queria e que você não convidou, mas que eu tô aí no seu celular agora. E eu vou puxar seu pé de noite.